É, a gente está vivendo aí momento de Copa do Mundo e muitas vezes ficamos anestesiados, como diria o ditado popular, ficamos anestesiados ao mundo real e ficamos procurando só o mundo ideal, né? E bola para lá, bola para cá, time que entra, time que sai, jogadores, Copa do Mundo. E a gente muitas vezes esquece que a Copa do Mundo vai terminar daqui uns dias, mas mesmo com a Copa do Mundo, nós continuamos a falar sobre política, os problemas do país continuam, e em tempo de eleição, as guerras, né? Do dito e não dito, do contraditório, daquilo que possa daquilo que possa aparecer para aqueles que são candidatos, né, na sua verdade absoluta, a gente vai observando e vai analisando e fazendo nossas autocríticas. E vamos continuar fazendo somente naquilo que diz respeito ao interesse da população, ao interesse do vicentino, ao interesse do pernambucano, ao interesse do cidadão brasileiro, ao interesse da nação. Pois bem, dito isso, essa semana nós observamos que o pré-candidato a presidente da República, o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele consegue ser um subserviente de uma maneira terrível. De uma maneira terrível. De uma maneira terrível. Ele consegue ser subserviente anulando o próprio interesse de um país. E aí você disse, Jadeu, por que está falando isso? Vocês viram, não? O cara faz uma carta ao escritório de comércio americano dizendo, olha, faz o seguinte, vamos aí amenizar aí o tarifaço, tira o tarifaço, depois que eu ganhar, vocês botam o tarifaço, depois que eu ganhar, a gente discute tudo que vocês quiserem. Explicitamente, está o fato, foi posto o fato. Se antes você pensava que era especulação, o Flávio Bolsonaro simplesmente está dizendo o seguinte, ora, se eu for presidente da República, vocês mandam aqui e acabou. Nós vamos virar colônia. E tudo que vocês quiserem aí, americanos, nós vamos dar a vocês. E ele disse uma coisa engraçada. Até se distanciar do Mercosul, sair do Mercosul, que hoje o Mercosul tem portas abertas e o maior exportador é o Brasil, principalmente agora com os novos acordos com a Europa. O senhor ele mexe até na economia. Sabe para quê? Só para ficar subserviente aos americanos. Ninguém está dizendo aqui para não ter relação com os americanos, mas ter respeitabilidade entre os países. A nação mais pobre africana, a nação mais pobre da África subsaariana, não quer ser colonizada por ninguém. Tanto é que os vários movimentos sociais das nações pobres foi para serem independentes e ter a sua autonomia. E aqui a gente vê um bocado de pelego desse Flávio Bolsonaro, ele escrevendo até a própria carta. E deixando bem claro, olha, nós vamos aqui rediscutir o PIX e vamos aqui eliminar as taxas das bandeiras Visa e Mastercard, que são bandeiras americanas, para se impor. E tá escrito, gente. Passa do limite isso. É a primeira vez nesse país, como diz o ditado, que tem um candidato que ele não debate os problemas do país, mas debate como vai ficar e ser subserviente ao outro. Não, se eu ganhar, eu entrego isso tudo a vocês. Mas vocês estão achando que isso é simplesmente fala eleitoral ou desejo de ser? Não, tem método. Isso tem método claramente. Você sabe por quê? Isso tem estratégia claramente. Porque esses caras vão ficar ricos. Porque eles estão vendendo o país e, em troca disso, eles estão vendendo o país. E, em troca disso, eles vão tirar proveito.
O irmão dele já mora nos Estados Unidos. Vive lá, só Deus sabe de quê, mas ostentando 24 horas. E agora o Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos de novo. Será que ele vai assinar outro termo para dizer, olha, a partir de agora, o nome do Brasil vai ser Estados Unidos da América? Como o Trump fez com a Venezuela. O Trump foi lá e tirou o Maduro. Todo mundo sabia que o Maduro era um ditador, que impõe pobreza e desgraceira lá na Venezuela. A infraestrutura da Venezuela, após agora os terremotos, se mostrou totalmente frágil. O povo sofrido. Os outros países já mandaram suas ajudas. O Brasil, quem mais está mandando lá ajuda? Ajuda civil, de bombeiros, para tentar resgatar. Estima-se que tem 50 mil desaparecidos, já está em quase 3 mil mortos. Os Estados Unidos fez o que agora? Nada. Agora ele foi com uma rapidez tremenda para jogar a bomba lá, né? Inventar lá o que ele quis lá, tirou lá o ditador. Todo mundo achando que havia independência, democracia na Venezuela, que o rito legal da vontade do povo ia ser imposta, não. Eles não foi lá para pegar o petróleo. E o povo venezuelano continua lá, miseravelmente pobre. Diga uma coisa, quando se fala em terras raras do Brasil, é isso que vão fazer também? Tirar todos aqui as nossas riquezas e deixar a gente na miserabilidade? É disso que esse Flávio Bolsonaro está falando? A quem interessa isso, amigo? Só interessa a vocês. Vocês estão se dando muito bem com essas conversas lá. Quem sabe o que está acontecendo nos bastidores nessas negociações? Vocês entregando o país, literalmente. E chega a falta de vergonha, a honradez que não tem nenhuma. Chega a terra ao pó, sem nenhuma honra. Dizer, não, fica aí quieto aí, vamos tirar aí esse tarifaço, depois volta de novo e a gente entrega tudo que vocês querem. A gente entrega o Pix, está lá escrito por ele, gente. Vê aí a carta que o Flávio Bolsonaro fez, vai lá na internet e vê o que é que ele está oferecendo. Eu acho que esse cara deveria fazer, sabe o quê? Era mostrar um projeto de país para a população brasileira. Eu acho não, eu tenho certeza. Se eu me coloco para ser candidato a prefeito, a governador, a presidente da República, eu tenho que defender os interesses do povo, daqueles que eu vou representar. E sem falar na guerra que acontece entre a madrasta e o enteado. E hoje, ontem, a Michelle Bolsonaro já estava elogiando as políticas inclusivas do próprio governo Lula. Peraí, o pessoal da direita não diz que é nacionalista, que quer defender os interesses do Brasil? Cara, aqui para nós, quem está sendo claramente nacionalista e defendendo os interesses do país e a sua soberania, não é o pessoal da direita não, como vocês dizem. É o presidente atual, de centro-esquerda. Ele que está defendendo o país. E esse pessoal que está se propondo ser candidato aí, esse filho de Bolsonaro, ele consegue ser mais entreguista do que o pai. É impressionante isso. Ele não tem uma palavra de soberania do país. E se discordar dele, ele elimina os próprios aliados dele, feito está fazendo com a Michelle Bolsonaro, feito está fazendo agora com a senadora Damares Alves, chamando a senadora Damares Alves e tudo que você possa imaginar aí, no sentido aí, para desmoralizar uma mulher. Só porque não concorda com as atrocidades que ele vem falando da própria madrasta através do Paulo Figueiredo. Você viu o que o Paulo Figueiredo disse? Paulo Figueiredo disse que mulher não era para votar, não. Porque não sabe votar. Mulher solteira não pode votar, não, porque não sabe votar. E só votam bem aquelas que são casadas, porque o homem diz em quem ela vai votar. Que loucura é essa? E ele disse aí, vocês estão com raiva de mim, arranque isso e isso. De um baixo nível terrível. É disso que a gente está falando. Soberania é defender os interesses de um país. E negociar com todos os outros naquilo que é bom para os dois. Caminho de mão dupla. Via dupla.
Aí agora ele anuncia, vou novamente aos Estados Unidos, porque esse tarifaço está prejudicando minha campanha. Então, vamos tirar o tarifaço enquanto houver o processo eleitoral. Eu, quando eu ganhar a eleição, que eu espero que isso não aconteça, a gente tira tudo e eu entrego tudo que vocês querem a vocês. O governo Trump já dizia, quando assumiu os Estados Unidos, que a América do Sul era o seu quintal. Era o seu quintal. Então, o Flávio Bolsonaro está ratificando. O Brasil é o quintal da América do Norte, da América do Norte, não, dos Estados Unidos da América. Claro que fica no norte, né? Mas aí o nome é Estados Unidos da América. Que a América do Norte não é toda dos Estados Unidos, não. Tem outros países também que são circunvizinhos. E eu fico impressionado. Que você pode até não gostar do que eu estou falando, e eu estou falando de politicagem para você votar em outro candidato, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, poxa vida. Você vai sair de casa para votar num cara desse, para quê? Ele está dizendo, você vai todos os dias agora escutar que o cara vai, não, vou entregar isso, vou fazer isso, vou entregar a fulano. Meu irmão, você está querendo ser candidato a presidente da República. Fala alguma coisa que é de interessante para o país. A tua pauta, a pauta do pré-candidato Flávio Bolsonaro, só é de entreguismo. Eu até agora não escutei nada que se possa absolver. Nada que se possa absolver. E é disso que eu estou falando. É disso que a gente está falando. E em meio à crise, né? A ex-primeira-dama, Bolsonaro fez um elogio à política do governo do presidente Lula. Afirmando, né, dessa questão aí da inclusão das ações da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, lançada pelo governo federal essa semana. Então, quem está sendo um governo tradicional, conservador, é aquele que a turma diz que é de esquerda. O governo hoje, o inquilino hoje de passagem do poder nacional é quem tem sido um governo conservador. Conservador no tipo das políticas de inclusão social, daquilo que é pauta para a população, criando um mecanismo para melhorar a vida das pessoas. Você pode até não gostar, tem coisa que eu também não gosto. Tem coisa que eu acho desnecessário. Mas quando se trata em defender os interesses do país, aí eu concordo. Como tem outros também candidatos que defendem também o interesse do país. E que são de direita, que são de outros alinhamentos políticos. Agora, o que está acontecendo é um absurdo. E toda semana é isso agora. Então, não se enganem, a Copa do Mundo vai acabar e esses assuntos que eu estou falando aqui virão com a tona, com muito mais ênfase, muito mais aprofundado, para observar o que está acontecendo. Sem falar, né, nos escândalos também de corrupção que ele tem. Sem falar que Antônio Garotinho, candidato, veja só, Antônio Garotinho, anti-Lula também, candidato de direita, tem um vídeo de uma festa do astronauta. E diz claramente que o Flávio Bolsonaro estava lá. Peraí, o Flávio Bolsonaro só defende a tradicional família brasileira. Nas igrejas vai lá para enganar pastor, para mentir para os pastores, dizer que é de Deus, ou nos lugares públicos. E por trás é um verdadeiro hipócrita. É isso que ele é? É isso que ele é. Ele envergonha até uma parte da comunidade evangélica que tenta abraçar esse cara. Os evangélicos deviam se afastar de processo político, de um lado e de outro. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Para ter isonomia para falar, quando puder criticar. Para ter a liberdade e a independência de poder criticar qualquer um que seja, de qualquer espectro. Mas é isso aí que a gente está vendo todos os dias. Ah, e você acha que isso está certo? Meu amigo, se você acha que isso está certo, paciência. A gente não está pedindo mais do que o necessário. Se tu se coloca como candidato ou pré-candidato à presidência da República, mostra o que queres fazer pelo país.
Não fica dizendo ao outro que vai entregar. Olha, quando eu for presidente, esse país vai ser teu. Toma ele aí, fica com ele pra ti. É isso que a gente tá falando, pô. Isso não tá certo. Não está certo. Tem candidatos de direita que falam com outro alinhamento, falando de preservação nacional. Só é você procurar, vai ter outros candidatos. Se fala-se do espectro de direita, mas aqui para nós, do jeito que tá a coisa, eu tenho observado que tá tudo ao inverso. Quem tá sendo mais conservador, mais tradicionalista, um governo equilibrado é o inquilino que está no poder, é o governo atual, que tem defendido os interesses do país e não os entreguistas. E outra coisa, ser entreguista e colocar o seu país à disposição de outro, isso vai de encontro à Constituição. A candidatura de Flávio Bolsonaro devia ter sido, quando fosse registrada, devia ser impugnada. Porque se chama traidores da pátria. Como diria Ulisses Guimarães, né? Traidores da Constituição são traidores da pátria. E quem é traidor da pátria é crime. Né? Porque você está colocando os interesses de outro país para outro. Mas é isso que a gente está vendo. Aí a gente não pode falar do que realmente está acontecendo. Até quando a gente vai escutar isso? É dessa forma que o cara quer se colocar como candidato a presidente da República? A gente fica impressionado com isso. E olha, que coisa interessante. Até a base do PL entende claramente que a carta, os aliados do pré-candidato Flávio Bolsonaro não gostaram da carta que ele enviou aos Estados Unidos, pedindo para adiar a decisão sobre as tarifas. Porque esses aliados estão dizendo, sabe o quê? Que isso desagrada aos eleitores independentes e ainda dá munição ao governo atual, tentando a sua reeleição, deixar claro que o senador é um entreguista. O senador quer fazer do Brasil uma colônia. Quem está dizendo isso são os próprios aliados. Veja aí. Quem está dizendo isso são os próprios aliados. Esses aliados admitem reservadamente que terão que atuar para amenizar o desgaste criado pelo próprio pré-candidato Flávio Bolsonaro. Não é a oposição que está dizendo isso, não. São os próprios aliados. Por causa dessa proximidade e dessa subserviência louca, perturbada, ideia fixa, que ele está pelos Estados Unidos. Poxa, vai morar lá. Faz feito teu outro irmão que tá lá, vai virar logo candidato de lá, é melhor. Na avaliação desses aliados, o enredo desse tarifaço só dá munição para o governo Lula. E gera desgaste. Quem está dizendo isso, gente, são os próprios aliados do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Por quê? Se retirar a tarifa da discussão, não, ele tirou porque ele quer ser candidato. Quando ele volta, se acontecer de eleição, as tarifas voltam. Se deixar as tarifas, olha ali, quem impôs essas tarifas foi o próprio candidato, querendo prejudicar o país. E aí prejudica também o setor do agro, o setor da indústria, de pessoas que são aliadas até o próprio Flávio Bolsonaro, de setores da economia que são aliados ao próprio Flávio Bolsonaro. É isso que a gente está vendo. É inaceitável, gente. É inaceitável um entreguismo como esse, de submeter o Brasil ao interesse dos Estados Unidos. Tá claro lá no documento que o Flávio Bolsonaro fez, acrescentando que pediu tarifaço para o nosso país que seja adiado até ele ganhar as eleições. Então foi ele que pediu. Se você acha que o candidato ou pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, está defendendo os interesses do país, não está. Ele está retirando, mesmo que não tenha sido, até as políticas financeiras, de independência financeira dos brasileiros,
que foi implantada no próprio governo do próprio pai, mesmo sabendo que o Pix foi uma implantação de liberdade financeira que vinha sendo estudada desde o governo do Michel Temer. Mas foi implantada no governo do Bolsonaro. E todo dia ele baixa a cabeça para perguntar o que é que os americanos querem mais. É assim que a gente vai ter um candidato? Um candidato vai para as televisões, no período eleitoral, nos debates, e olha, o que é que você defende? Não, eu defendo que a gente seja colônia dos Estados Unidos. Só falta dizer isso agora. Literalmente, só falta afirmar isso.